a Bíblia e a lei da atração. Talvez seja um assunto um pouco tanto que polêmico, talvez tenham pessoas que vão me entender e também eu sei que vai ter pessoas que não vão me entender e tá tudo bem. De um lado temos ensinamentos bíblicos e princípios morais, do outro uma filosofia moderna popularizada por livros e coaches que falam sobre pensamento positivo, visualizações e manifestações. Mas se olhar um pouquinho mais de perto, percebemos que há algo semelhante e essencial. A ideia de que nossos pensamentos, palavras e fé têm o poder de transformar a nossa realidade. A Bíblia também é um manual sobre como a nossa mente, o nosso coração e as nossas palavras moldam a nossa vida. E em Provérbios 23:7, nós encontramos uma frase bem poderosa: porque como ele pensa consigo, assim ele é. Na versão mais atual e mais fácil de entender, significa mais ou menos o que a pessoa guarda em sua mente é o que ela se torna. Isso significa que o que guardamos na mente influencia diretamente em quem nos tornamos e como vivemos. E não é mágica, não é superstição, é princípio de causa e efeito. O pensamento gera intenção e a intenção guia as nossas ações e as nossas ações colhem resultados. É exatamente o que a lei da atração ela propõe, mas com um fundamento espiritual. Deus criou nossas mentes com capacidade de foco e escolha, e ele nos dá liberdade para escolher o que cultivar. Outro ponto essencial é o poder da palavra em Provérbios 18:21, que está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Na versão mais atual seria: a forma como você fala pode trazer vida ou destruição. Quem sabe usar as palavras colhe os resultados. Cada palavra que falamos tem impacto. Cada frase que repetimos em nossa mente ou diante dos outros é um tijolo na construção do nosso futuro. A lei da atração ela fala em afirmações, visualizações e declarações positivas. A Bíblia nos ensina que quando alinhamos nossas palavras à fé e à vontade de Deus, estamos semeando vida. Tá, mas como isso se conecta à prática diária? A lei da atração ela sugere visualizações, metas, sentir emoções como se já tivesse alcançado e agir com foco. E a Bíblia, ela sugere oração, meditação na palavra, gratidão e fé ativa. O paralelo é claro, visualizar nossos sonhos alinhados à vontade de Deus, nutrir fé genuína e agir com intenção. É um caminho de transformação real. Sabe, não é apenas desejar algo, é combinar fé, ação e mentalidade. Um exemplo prático está em Marcos 11:24. Portanto, eu vos digo, tudo o que pedires em oração, credes que o recebereis. Aqui nós vemos algo guiado pela fé. O pedido não é só verbal, ele envolve acreditar, sentir, confiar e manter a mente e o coração alinhados. Não é sobre manipulação, mas sobre colocar nossa fé em prática e nos tornar instrumentos daquilo que buscamos. A lei da atração, ela funciona quando há alinhamento entre pensamento, emoções e ações. E a Bíblia, ela mostra que esse alinhamento, ele precisa estar em Deus e não em nós mesmos. Outro aspecto importante é a gratidão. A Bíblia ela nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão não é apenas sentir-se feliz pelo que temos, mas reconhecer o fluxo da vida e abrir espaço para mais bênçãos. A lei da atração, ela enfatiza mais ou menos ali a mesma ideia. Quando sentimos gratidão, emitimos vibrações positivas que atraem mais motivos para agradecer. E a Bíblia, ela coloca Deus no centro de tudo. Ele é a fonte de tudo e nossa gratidão é uma conexão diária com ele. Deixando claro que eu não estou falando que lei da atração e fé são exatamente a mesma coisa. Não estou falando isso. Bom, as visualizações, elas também têm essa base bíblia. Pense na história de José, que sonhou com a sua vida futura e mesmo passando por dificuldades, manteve a visão dos seus sonhos. Ele não manipulava ninguém, confiava em Deus, ele mantinha a sua mente focada no que ele tinha planejado. Assim, a prática de imaginar um futuro positivo não é contrária à fé cristã, desde que seja sempre alinhada à vontade de Deus e acompanhada de ações e obediência. Não se trata de imaginar o impossível, trata-se de acreditar que Deus pode operar milagres através da nossa fé
ação e perseverança. Manifestação não é instantânea, assim como a fé não é passiva. É preciso consistência, disciplina, foco nos princípios corretos e confiança de que Deus está conduzindo cada passo. A lei da atração, ela também ensina que pensamentos repetidos criam padrões de realidade. A diferença é que, como cristão, entendemos que a repetição deve estar ancorada em fé e verdade divina, e não em desejos egoístas ou vaidade. A Bíblia, ela mostra que a fé, ela pode ampliar a nossa realidade muito além do que imaginamos, desde que estejamos conectados a Deus. A lei da atração, ela enfatiza visualizar grandes resultados, mas a Bíblia, ela acrescenta a dimensão do propósito divino. Nossos pensamentos e desejos devem estar alinhados à vontade de Deus. Manifestação não é controlar o mundo como muitos acham que é, né? É alinhar os nossos pensamentos e ações ao que Deus quer para nós. O desapego, ele também é fundamental, e eu sempre falo isso aqui para vocês. Em Tiago 2 e 3, nos alerta que pedimos e não recebemos porque pedimos com motivos errados, que é basicamente focado em ego ou ganância. E a lei da atração, ela também fala sobre equilíbrio entre desejar e permitir que o universo manifeste o que é melhor. Para o cristão, isso significa entregar os nossos desejos ao Senhor, confiar no tempo dele e permanecer focados no caminho sem ansiedade ou pressa. Porque eu vejo que muitas pessoas que começam nesse caminho de manifestar, de pensamentos positivos e tudo mais, de fé, quer tudo para ontem. Nossa, mas quando é que vai começar, sabe, as coisas dar certo pra mim? E já fica naquela ansiedade, fica ali em uma semana fazendo tudo certinho, tudo que precisa fazer, fica um mês ali no caminho certo, focado, com pensamentos positivos, mas logo depois desanima completamente porque fala, nossa, eu não vi diferença nenhuma na minha vida. E não é assim que funciona. E enquanto você tiver esse pensamento, nada vai funcionar. As coisas para você vão continuar exatamente do mesmo jeito, porque você precisa mudar esse pensamento. Você precisa parar de ter pressa e ansiedade. A ação, ela é outro ponto central. Não adianta só pensar ou visualizar, é preciso agir. Eu também vejo muita gente falando, eu manifesto a energia desse vídeo, eu manifesto a energia dessa música. Gente, não é assim que funciona. Você também precisa agir. Não adianta você só se olhar no espelho e falar que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa linda, que as coisas vão chegar para você sem esforço. Você precisa agir, não é só pedir. E a Bíblia também está cheia de exemplos. Neemias desejou reconstruir Jerusalém e não ficou apenas pensando, ele planejou, convocou pessoas e trabalhou. A lei da atração, ela também reforça que a ação alinhada é o que dá força à visualização. Pensamento sem ação é apenas sonho, e ação sem fé é o esforço vazio. Então, como podemos resumir essa conexão entre a Bíblia e a lei da atração? Conexão. Bom, primeiro, mantenha pensamentos positivos, mais alinhados à vontade de Deus. Segundo, use palavras com fé como sementes que crescem. Terceiro, visualize com propósito, mais entregue ao Senhor. Quarto, agradeça sempre, reconhecendo que tudo vem dele. Quinto, haja com disciplina e perseverança. Sexto, confie no tempo de Deus e desapegue do resultado egoísta. Permita que a fé, ela conduza cada passo, sabendo que Deus opera milagres maiores do que podemos imaginar. Mas não podemos negar que os dois, eles convergem em um ponto: a importância de focar, acreditar e agradecer, agir e confiar. A Bíblia, ao longo das suas páginas, elas nos ensina que a fé ativa combina com gratidão, ação consciente e perseverança, produz resultados reais. Portanto, se você quer aplicar parte da lei da atração sem abrir mão da fé, lembre-se, visualize os seus sonhos, fale suas intenções, agradeça de coração e haja com disciplina. Confie e entregue tudo ao Senhor. O seu cérebro, as suas palavras e suas ações estarão alinhadas, mas agora com a força infinita de Deus guiando cada passo seu. E afinal, a mensagem que eu queria passar é clara: a fé não elimina o esforço, não garante o resultado instantâneo, mas transforma a nossa mente, fortalece o nosso coração e nos coloca em sintonia com o nosso propósito: pensar, agir e manifestar em harmonia com Deus. Mais uma vez, eu não estou falando que a Bíblia, que é a fé, na verdade, e a lei da atração são exatamente a mesma coisa, que elas se
conectam ali 100%. Não estou falando isso. Mas eu espero de coração que vocês tenham me entendido. E até o próximo vídeo.